Olá a todos, então hoje vamos iniciar uma nova unidade, a unidade de equações. É a primeira unidade da segunda parte do manual. Esta unidade é uma unidade extremamente importante, pois vamos introduzir a noção ou a definição de equação, e que é algo que nós vamos utilizar ao longo de todos os anos, cada vez, obviamente, equações mais complexas. O primeiro tema desta unidade são as expressões algébricas. Eu baseei muito esta apresentação no livro, pelo que aconselho, para além de verem esta apresentação, também, à medida que forem fazendo os exercícios que vos vou propor, que vão também fazendo uma leitura das páginas referentes a este tema, isto é, da página 9 à página 14. Comecemos então por ver o que são expressões numéricas. Para isso, vejamos um exemplo. Numa feira do livro, há uma banca em que cada livro custa 8 euros e cada revista custa 2 euros. O João comprou 4 livros e 3 revistas. Escreve uma expressão que traduza a quantia a pagar pelo João. Então, neste caso, o João comprou 4 livros, que nós sabemos que cada um custa 8 euros. Ou seja, no fundo, ele vai pagar pelos aqueles 4 livros 8 vezes 4, mas comprou também ainda mais 3 revistas, cada uma a custar 2 euros. 2 euros. Então, neste caso, a expressão que traduz a quantia que o João terá que pagar será 4 vezes 8, 4 livros vezes 8, porque cada um custa 8 euros, mais o custo das 3 revistas, que é 3 vezes 2, pois cada revista custa 2 euros. A esta expressão, que apenas envolve números e operações, nós damos o nome de expressão numérica, ou seja, uma expressão numérica é uma expressão que envolve apenas números e as operações, a multiplicação, a adição, a subtração, a divisão. E o que serão expressões algébricas? Vejamos outro exemplo. A Ana comprou 3 livros e algumas revistas. Escreve uma expressão que traduza a quantia a pagar pela Ana. Então, neste caso, nós sabemos que a Ana comprou 3 livros. Logo, ela irá pagar 3 vezes 8. Pois, neste caso, cada livro custa 8 euros. Mas não sabemos quantas revistas é que ela comprou. Para poder traduzir a quantia a pagar pela Ana, isto é, para poder escrever uma expressão que traduza a quantia que ela irá pagar, nós vamos ter que aqui atribuir uma letra ao valor desconhecido, que neste caso é o número de revistas que a Ana irá comprar. Então, seja, por exemplo, X, o número de revistas que a Ana comprou. Assim, agora, já podemos traduzir a quantia que a Ana irá pagar. Neste caso, a Ana irá pagar 3 vezes 8, neste caso ela comprou 3 livros, e cada livro custa 8 euros, mais 2 vezes X, pois cada revista custa 2 euros. E sendo X o número de revistas, atenção que este X é variável. Este X depende do número de revistas que a Ana comprar. Se a Ana comprar uma revista, ela irá pagar 3 vezes 8 mais 2 vezes 1, pois o X, que é o número de revistas, é igual a 1. Se ela comprar 10 revistas, ela irá pagar 3 vezes 8 mais 2 vezes 10, pois 10 é o número de revistas que a Ana comprou. A esta expressão, nós chamamos uma expressão algébrica. Ou seja, uma expressão algébrica é uma expressão que vai envolver números e letras relacionados, neste caso, por operações, pela multiplicação, pela adição, pela subtração e por aí fora. Já agora, entre um número e uma letra, nós podemos sempre omitir o sinal vezes, de modo a simplificar a expressão. Neste caso, esta expressão é o mesmo termos 3 vezes 8 mais 2x. 2x é o mesmo termos 2 vezes x. Resumindo, uma expressão algébrica é uma expressão que envolve letras e números, relacionados por operações como a adição, a subtração, a multiplicação, etc. Uma expressão algébrica é composta por termos. Por exemplo, nesta expressão que nós temos aqui, é uma expressão algébrica, pois envolve números e letras que estão relacionados, neste caso, por operações. Às parcelas da expressão algébrica, nós vamos designar por termos. Assim, esta expressão algébrica é composta por 6 parcelas. Isto é, os termos desta expressão algébrica são 8, 1 mais 8, 2x, menos 6, mais x, ou x, 7y e menos 5xy.
Ou seja, as parcelas da expressão algébrica, que estão separadas por mais e por menos, são os termos da expressão algébrica. Todos os termos têm sempre uma parte numérica, a que nós chamamos de coeficiente, e poderão ter ou não uma parte literal, isto é, o conjunto de letra ou de letras, que estão a multiplicar, neste caso, pela parte numérica. Assim, o termo 8 tem como coeficiente 8, que é a parte numérica, mas não tem parte literal. Ou seja, um termo pode ter ou não parte literal, mas tem que ter sempre coeficiente. Já o termo 2x tem como coeficiente 2, que é a parte numérica, e parte literal x. O termo menos 6, neste caso, o coeficiente é menos 6 e também não tem parte literal. Já o termo x tem como coeficiente 1, pois ter x é o mesmo ter 1 vezes x, logo o coeficiente, neste caso, deste termo é 1 e parte literal x. O termo 7y tem como coeficiente 7 e parte literal y. E no caso do termo menos 5, xy, já agora entre duas letras, ou entre número e uma letra, nós podemos omitir, mas sabemos que o sinal que está lá é vezes, isto é, menos 5, xy é o mesmo termo, menos 5 vezes x vezes y. O coeficiente, isto é, a parte numérica deste termo é menos 5 e a parte literal é xy. Então, resumindo, os termos de uma determinada expressão algébrica são as parcelas da expressão algébrica. Cada termo tem sempre coeficientes, tem sempre parte numérica e poderá ter ou não parte literal. Há ainda que referir aqui o que são termos semelhantes. Termos semelhantes são termos que têm a mesma parte literal. Por exemplo, 8 e menos 6 são termos semelhantes, pois não têm parte literal. 2x e x também são termos semelhantes, pois têm a mesma parte literal, que é x. Vamos agora ver quando e como é que nós podemos simplificar expressões algébricas. Uma expressão algébrica com termos semelhantes, isto é, termos com a mesma parte literal, pode sempre ser simplificada. Vejamos um exemplo. Nesta expressão algébrica, ela é composta pelos termos 8 mais 2x menos 6 mais x ou 1x mais 7y e menos y sobre 2 ou menos 1 meio de y. Nesta expressão, temos aqui alguns termos semelhantes. Então, começamos por agrupar esses termos semelhantes. 8 com menos 6, pois são termos semelhantes, não têm parte literal. Mais 2x com mais x, são termos semelhantes, têm a parte literal x. E o mais 7y com menos 1 meio de y. Atenção, ter menos y sobre 2 é o mesmo ter menos 1 meio de y. Também são termos semelhantes, têm a mesma parte literal, que é y. Depois de agrupar a expressão algébrica termos semelhantes, atenção que se ela não tivesse termos semelhantes, não a poderíamos simplificar, o que vamos fazer é reduzir os termos semelhantes. Isto é, 8 menos 6 é igual a 2, 2x mais 1x, o que fazemos é, damos a mesma parte literal e somamos os coeficientes, 2 mais 1, 3, logo vai dar 3x, e vamos também agrupar o 7y com menos 1 meio de y, isto é, damos a mesma parte literal e operamos com os coeficientes. 7 é o mesmo que ter 14 sobre 2, menos 1 meio. Então, simplificando, aquela expressão vai ficar 2 mais 3x mais 13 meios de y. A este processo nós vamos chamar reduzir os termos semelhantes. Então, sempre que nós temos uma expressão algébrica composta por termos semelhantes, isto é, temos com a mesma parte literal, nós podemos simplificar essa expressão. Não esquecer que nós só podemos, neste caso, reduzir termos semelhantes, isto é, termos com a mesma parte literal. E como é que fazemos? Damos a mesma parte literal e, neste caso, operamos, somamos, subtraímos os respectivos coeficientes. Vejamos mais alguns exemplos do livro. Por exemplo, 5x menos 7 menos x. Então, os termos desta expressão algébrica são 5x menos 7 e menos x. Não esquecer, neste caso aqui, que o coeficiente do menos x é menos 1.
Então, neste caso, esta expressão pode ser simplificada, pois ela tem dois termos semelhantes, que é o 5x e o menos x. E como é que fazemos? Damos a mesma parte literal e subtraímos os coeficientes. 5 menos 1 dá 4x. Então fica 4x menos 7. Já na segunda expressão, mais uma vez temos uma expressão algébrica em que os termos são 5 mais x mais y menos 8y mais x. Esta expressão também tem aqui dois pares de termos semelhantes. Então começamos por agrupar os pares de termos semelhantes, que são 5 mais x mais x e mais y menos 8y. E depois como é que fazemos? Reduzimos os termos semelhantes, isto é, damos a mesma parte literal e, neste caso, em relação aos 5 meios de x e o mais x, vamos ter que, como estamos a trabalhar uma com fração e outra com inteiro, passar tudo a fração. Então fica 5 meios de x mais 1 ao mesmo termos 2 sobre 2x. Já em relação à outra parte de termos semelhantes, não é necessário. É só fazer 1 menos 8. Então, simplificando, 5 meios mais 2 sobre 2 fica 7 meios de x e 1 menos 8 fica menos 7y. Então, e quando as expressões têm parênteses? Então, a primeira coisa que se faz é desembaraçar parênteses, isto é, retirar os parênteses. E para isso é preciso terem atenção. Sempre que temos um número e a seguir um parênteses, isto é, não temos lá nada, nem mais nem menos, já sabemos que a operação que está ali e que a podemos omitir é a multiplicação. No fundo, temos 2 que está a multiplicar por x e 2 que está a multiplicar por menos 5. Então, neste caso, aplicando a propriedade distributiva, fica 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes menos 5, mais 3. E depois, então, ainda podemos simplificar. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Então, fica 2x menos 10 mais 3. E podemos ainda simplificar mais. Uma vez que temos ali um par de termos que são semelhantes, que é o menos 10 e o mais 3, fica 2x menos 7. Já em relação à segunda expressão, mais uma vez, o que nós temos é 3 e seguido de parênteses, ou já mais uma vez temos ali o vezes. Então vamos ter que aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes menos 1 mais 3 vezes 2b. E depois vamos então fazer aquelas multiplicações primeiro. Primeiro multiplicação, depois a soma ou a subtração. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E 3 vezes 2b, 3 vezes 2, 6. Então fica mais 6b. E já não podemos simplificar mais, porque neste caso esta expressão não tem termos semelhantes. Atenção aos sinais quando nós estamos a desembaraçar de parênteses. Como vimos anteriormente, sempre temos um número e a seguir temos logo parênteses. A operação que está ali é o vezes. Então vamos ter que aplicar a propriedade distributiva. Fazer aquele número vezes todas as parcelas que estão dentro de parênteses. Se tivermos apenas menos antes de parênteses, então o que nós podemos fazer, no caso está ali naquele primeiro exemplo, menos, depois aqui temos parênteses 3 menos x, para poder retirar os parênteses, o que vamos fazer é passar cada uma das parcelas que estão dentro de parênteses ao simétrico. Então fica menos 3, isso está a menos x, fica mais x. Já no segundo caso, é muito parecido com aqueles que nós já vimos anteriormente. Isto é, menos 2 está a multiplicar por menos 1 e o menos 2 está a multiplicar por menos a. Então fica menos 2 vezes menos 1, menos com menos a multiplicar dá mais, fica 2. E menos 2 vezes menos a, menos com menos dá mais, fica mais 2a. Se, em vez de o menos, tivéssemos mais, antes de parênteses, bastava apenas retirar os parênteses.